Olá, meus amores e minhas amoras, espero que vocês estejam todos bem aí na sua casa, eu aqui na minha casa, cuidando da nossa saúde e também estudando. Eu preparei uma história para vocês, para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? A história de hoje é um clássico da literatura infantil. João e Maria, dos irmãos Grimm. Era uma vez um casal de lenhadores que tinham 2 filhos, João e Maria. Eles moravam em uma cabana próximo à mata. Era uma casa muito simples. Um dia, a mãe de João e Maria morreu. Um tempo se passou e seu pai decidiu casar-se novamente, o que talvez não tenha sido uma boa ideia. Como eles eram muito pobres, a madrasta disse ao pai de João e Maria que os deixassem na mata, já que não havia comida suficiente para todos. João ouviu a conversa da madrasta com o pai e se preparou. Pegou várias pedrinhas e colocou-as num saquinho. Quando seu pai os levou para a mata, João foi deixando as pedrinhas marcando o caminho. Assim que o pai largou as crianças lá, eles conseguiram retornar, fazendo o caminho das pedras. Mas a madrasta não gostou nada de verem eles de volta. Afinal de contas, ela estava preocupada, porque eles não teriam o que comer. Então, disse novamente ao pai de João e Maria que os levassem para a mata. E assim o fez. João só teve tempo de pegar um saco de pão e, enquanto ia caminhando pela floresta, foi deixando os pequenos pedaços de pão. O pai de João e Maria os deixou lá na mata novamente. E quando eles foram retornar, os pães, as migalhas não estavam mais, porque os passarinhos comeram. Então eles se perderam. Foi aí que um passarinho os levou até uma casa feita de muitas guloseimas. As paredes eram de bolo e de doce. Com a fome que João e Maria estavam, eles começaram a devorar toda a casa. Até que ouviram uma voz lá de dentro e, quando perceberam, foram surpreendidos por uma bruxa que morava nesta casa. A bruxa não gostou nadinha de ver aquelas 2 crianças esfomeadas comendo a sua casa. Então, ela tinha um plano ainda melhor para João e para Maria. João foi colocado em uma jaula. Ele era alimentado todos os dias. Maria era obrigada a ajudá-la nos afazeres da casa e ainda ajudar a engordar o seu irmão, que a bruxa queria fazer uma sopa com ele. Todos os dias a bruxa ia alimentar João. Só que João era muito esperto. E quando ela pedia para ver o seu dedo, para ver se ele estava engordando, ele lhe dava um belo de um osso bem roído. E a bruxa sabia que ainda não estava na hora de devorar um menino. E assim foram se passando dias, semanas ou até meses. Nem eles mesmos sabem o tempo que ficaram ali. Um dia, a bruxa se distraiu e Maria conseguiu pegar a chave para abrir a jaula onde João estava preso. Assim que ela abriu a jaula, ela e o João se abraçaram e, quando perceberam, a bruxa estava bem na frente do forno em que iria assar João. Eles empurraram a bruxa lá para dentro e ela acabou morrendo.
Maria sabia que a bruxa escondia uma grande riqueza. Então, os dois encontraram um saco cheio de moedas de ouro. Pegaram o saco e saíram da casa para tentar voltar para o encontro da sua família. No jardim, se depararam com um cisne encantado que os levou de volta até em casa. Quando eles chegaram, viram o seu pai sozinho em casa. A madrasta havia morrido. A saudade era tão grande que eles se abraçaram. E o pai de João e Maria, arrependido pelo mal que lhe fizera. Com aquele dinheiro que pegaram da bruxa, agora eles não tinham mais com o que se preocupar. Eles tinham então comida e podiam ficar ali vivendo felizes junto com a sua família. Gostaram da história? Que bom! E para começar a nossa aula de hoje, nós vamos pegar a apostila do grupo 3 para poder acompanhar tudinho. Vocês vão abrir na página 247. O tema da nossa aula de hoje é a arte indígena. Nós já conversamos e conhecemos um pouquinho mais da arte indígena, da herança que os povos indígenas trouxeram para nós, moradores e habitantes do Brasil. E hoje nós vamos conhecer ainda mais. A cultura indígena do Brasil, ela é muito rica, pois os povos e as etnias indígenas trazem consigo cada um a sua cultura. Embora sejam parecidos, cada etnia, cada povo tem a sua característica. Mas vocês já pensaram por que nós não falamos mais índios e agora o correto é falar indígena? Porque quando os colonizadores, os portugueses, chegaram aqui no Brasil, eles achavam que estavam chegando na Índia. Por isso, quando viram os habitantes aqui, logo os chamaram de índios. Então, como nós sabemos que eles não chegaram na Índia e o termo índio ficou muito carregado, ficou muito desprezado, a melhor forma para chamar os povos originários aqui do Brasil é chamá-los de indígenas. Combinado? Vamos observar algumas imagens. Essas imagens estão na nossa apostila na página 247. Então, nós vemos aqui um indígena utilizando um cocar de penas, com o rosto pintado. Ele está tocando uma flauta. Podemos perceber que ele também usa um colar, parece de semente e dentes de algum animal, e o seu braço ele também está usando algumas pinturas. Essa pintura indígena, formada normalmente por linhas retas e figuras geométricas, se chama grafismo. Vamos continuar observando a imagem. Logo ao lado, nós temos uma cestaria, que é um cesto feito de palha trançada e ela tem uma característica decorativa, mas ela também pode ser utilitária, o que significa que você pode usar esta cesta para carregar objetos, para guardar frutas. Então ela pode ser tanto uma decoração quanto um objeto que tem uma função, uma utilização no seu dia a dia. Continuando, nós temos aqui tatus de madeira. Então, são animais que são esculpidos na madeira e pode ser também usados como objetos decorativos ou também como brinquedos. E por último, nós temos aqui ao lado o cocar. O cocar é um adereço que é utilizado na cabeça, normalmente pelas lideranças indígenas. Não é qualquer pessoa que tem o cocar. E o cocar, ele é feito exclusivamente para aquela pessoa, pela sua família e dado de presente.
a alguém. Então receber um cocar é algo muito especial. E se nós queremos respeitar as culturas indígenas, é muito importante a gente não sair vestido de indígena no carnaval. Isso significa que nós estamos transformando a sua cultura em uma fantasia, em algo que a gente pode estar se apropriando para poder fazer uma outra festa. Então também não é legal a gente se vestir de indígena no carnaval. Além dessas artes que nós conhecemos, a cultura indígena tem outras artes muito interessantes. Vejam só essas aqui. Essa imagem é do Museu de Arte Indígena MAI, que fica na cidade de Curitiba. Se vocês olharem na parte de cima, todas essas partes são máscaras. Eles usam essas máscaras em festas, em momentos de comemoração. E logo abaixo nós vemos alguns animais. Então nós vemos ali no cantinho uma tartaruga, depois no meio uma onça, logo embaixo nós temos algo que parece com um tamanduá, e tem mais uma tartaruga e depois ali uma ave. Isso são bancos, isso mesmo, olha que interessante, eles esculpem os banquinhos para poder sentar e fazem toda essa caracterização, lembrando sim os animais. Eu adoro essa arte indígena, eu acho super incrível construir um banco com um formato de um animal esculpido na madeira. As máscaras, elas foram feitas utilizando palha, utilizando materiais como peneira, madeira. Então era utilizado vários materiais naturais. Então percebam que a cultura indígena, a arte indígena, ela sempre vai usar um material natural. Ela vai usar a palha como a fibra, ela vai usar a madeira para poder estar esculpindo. Então é bem interessante isso. E como nós já aprendemos, eles também usam as tintas para pintar o seu corpo, as tintas naturais. E os indígenas também têm os instrumentos musicais, alguns de vocês já conhecem, e eu vou tocar um pouquinho aqui, alguns desses instrumentos que eu tenho, e depois eu vou querer saber se vocês já conhecem esses instrumentos. E se você tiver algum em casa, aproveita para brincar junto também. Então eu quero apresentar para vocês alguns instrumentos da cultura indígena. Talvez vocês já conheçam, mas mesmo assim eu vou apresentar. O primeiro que eu tenho aqui é um pau de chuva. Ele tem esse nome, pois o seu som lembra o som da chuva. Ele foi feito de bambu. Aqui dentro são vários palitinhos e por dentro uma sementinha que vai passando e dando o som. Conforme ela bate nesses pauzinhos, vai fazendo essa sonoridade. Eu vou apresentar para vocês um efeito sonoro feito com sementes. O som desse instrumento parece água. Aqui são as cascas da semente
e elas foram fixadas nessa cordinha. Outro que eu tenho aqui é chamado de chocalho ou então ganzá. Oreru, tupã, oreru, nhanderu, yamandu, tupã, oreru, yamandu, tupã, oreru. Outro instrumento que eu trago aqui é o agogô. Esse agogô aqui, ele é feito com a casca da castanha do Pará. Então, aquela castanha que a gente come, que a gente vê, ela fica aqui dentro. Então, esse é um instrumento bem artesanal. Cada castanha de um formato diferente, porque isso vai fazer com que o som também seja diferente. Vamos observar como é o som. Outros instrumentos são os apitos. Aqui eu tenho 3 tipos diferentes de apitos, todos feitos em madeira. Vamos ouvir o seu som. O outro. E este outro apito que é muito diferente, pois ele não tem aquela caixa acústica como os outros têm, e ele é soprado do nariz junto com a boca. Este aqui também é um apito. Ele é um pouquinho diferente daqueles outros que nós conhecemos, mas ele parece uma flauta, mas ele é um apito. Outro instrumento que eu trago aqui é a maracá. Esse vocês já conhecem. Foi tupã, foi tupã, foi tupã, foi tupã. Eu também tenho aqui uma pequena flauta.
Quem aqui já brincou de peteca? A peteca é um dos brinquedos e das brincadeiras que herdamos dos povos indígenas. Vocês sabiam? Nós temos também, além da peteca, nós temos o bilboquê, que é um brinquedo que é feito com um pedaço de madeira e uma bolinha, onde o objetivo é encaixar a bolinha em cima desse pedaço de madeira. E nós temos algo aqui muito interessante, que é o peão de Tucumã. Tucumã é uma semente que eles pegam essa semente, furam ela e fazem esse peão. Dá o pause e assiste aqui no vídeo como é feito esse peão. E muito legal que vocês vão observar no vídeo é que, como ele tem um furinho a mais em cima, quando você joga o peão para brincar, ele assovia. É muito interessante. Pausem e vão lá assistir o vídeo e depois me contam o que vocês acharam. Muito legal, não é mesmo? Outras brincadeiras indígenas são o arco e a flecha, a bolinha de gude. Nós temos também o cabo de guerra, onde é colocado uma corda e um grupo fica de um lado puxando e o outro grupo de outro lado puxando. Alguns já devem ter brincado. E uma outra brincadeira é a corrida do saci, onde eles têm que fazer uma corrida pulando de uma perna só. Essa parte me parece bem legal. Existem também outras brincadeiras indígenas aqui, só um pouquinho do que a gente pode aprender. Agora vamos para a nossa atividade? Vamos abrir na página 248, exercícios de aplicação. Roda de conversa. Após observar as imagens, comente com os seus colegas e professores sobre as questões propostas e depois escreva uma resposta. Letra A. O que representam essas imagens? O que representa as imagens que nós acabamos de ver? As imagens que estão na nossa apostila e as imagens que eu trouxe aqui também. Vocês imaginam o que seja? Essas imagens, elas representam a arte e a cultura indígena. Então, vocês vão escrever aqui no espacinho da letra A essa resposta. Vamos lá? É só dar o pause aqui no vídeo para você poder escrever a resposta aí na sua apostila. E depois que terminar, aperta de novo para a gente continuar. Vamos seguir? Letra B. De que são feitos esses objetos? Vocês conseguiram observar quais foram as matérias-primas ou os materiais utilizados para fazer essas artes? Então, nós temos alguns objetos feitos de madeira, de penas, de argila e de palha. Dá o pause aqui no vídeo para você conseguir escrever a resposta aí na sua apostila. Quando você terminar, só retornar que nós vamos continuar. Podemos seguir? Então agora vamos para a letra C. Você já tinha visto algum desses objetos ou algo parecido com eles? Onde? Essa resposta, cada um vai colocar a sua. Você já conhecia algum desses objetos? Onde? Se você já conhecia, você vai colocar sim e aonde você viu esses objetos. Algumas pessoas têm em casa, algumas pessoas já viram no museu, algumas pessoas já viram na casa de outra pessoa, algumas pessoas já viram na televisão ou já viram num vídeo. No caso, esta é a minha resposta, então eu coloquei assim. Sim, eu tenho um cachixi em casa. Então vocês podem colocar qualquer dessas imagens aqui, desses objetos que eu trouxe. Vocês já conheciam algum desses objetos? Se vocês já conheciam, vocês colocam sim. E aonde você conhecia? Se você não conhecia, você coloca que não.
Mas se você já viu, inclusive aqui no livro, você pode colocar sim aqui no nosso livro. Você também pode colocar essa resposta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!